Olá, hoje é quarta-feira, dia 21 de abril. Você sabe o que é vocação religiosa? É o nosso tema de hoje. Você já se inscreveu em nosso canal, Santuário do Rossio Paranaguá, nosso canal no YouTube, por onde a gente transmite missas, novenas, o Diário do Rossio, as homilias do Padre Donaldo, também a mensagem semanal que ele grava, e lá a gente tem todos os vídeos do nosso Santuário Estadual. Inscreva-se no nosso canal, é simples, Santuário do Rossio Paranaguá, acione o sininho e toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado. Bom, hoje então, quarta-feira, nós estamos essa semana falando sobre vocação. Ontem nós falamos o que significa isso. Vocare é uma palavra que vem do latim, vocare. Vocação é chamar, né? Chamar a vida e depois a uma profissão ou a vida religiosa. Hoje nós vamos falar sobre vocação à vida religiosa. Quando a gente fala vida religiosa, a gente pensa que é para a vida na igreja, e não é somente isso. Quando a gente fala de vocação à vida religiosa, é para os religiosos e religiosas, ou seja, aqueles que pertencem a uma congregação, uma ordem religiosa. Por exemplo, eu sou padre, missionário, redentorista, então eu pertenço a uma congregação religiosa. Os freis capuchinhos pertencem a outra congregação religiosa, outra ordem, dos capuchinhos. Os franciscanos são outros, os salesianos são outra ordem, outra congregação. Os camilianos, enfim, é uma infinidade de congregações e ordens religiosas e cada uma delas foi fundada num tempo específico por algum religioso ou religiosa que quis fundar uma congregação. Por isso existem as congregações masculinas e as congregações femininas. Aqui em Paranaguá, por exemplo, nós temos as irmãs que cuidam do asilo, que são pertencentes a uma congregação específica, Temos as irmãs que cuidam do Instituto Palazzolo, que são irmãs de outra congregação religiosa. E assim nós, missionários redentoristas, somos de outra congregação. Cada congregação é um grupo específico que tem um superior geral, geralmente ele mora em Roma. Esse superior, então, governa aquela congregação que está espalhada no mundo inteiro. Por exemplo, nós, redentoristas, estamos em mais de 80 países no mundo todo que tem missionários usando esse hábito aqui preto, com essa golinha branca. Quando você vê alguém assim, é um missionário redentorista. E tem também os monges, as monjas, Tem a vida monástica, que a gente fala, que são aqueles que são enclausurados. O que significa isso? Eles nunca saem da clausura ou do mosteiro, eles não têm uma vida prática. Tipo, eu estou aqui no santuário, às vezes eu vou na rádio porque tem que resolver alguma questão, às vezes eu vou numa reunião na cidade com prefeitura, vou resolver questões fora de casa. Os monges, aqueles que vivem enclausurados nos mosteiros, eles não saem para absolutamente nada. Eles vivem ali a vida inteira. É uma vocação, um chamado para esse estilo de vida. E é interessante você perceber que cada congregação religiosa ela tem um carisma que a gente chama. Por exemplo, nós, quando Santo Afonso Maria de Ligório fundou os missionários redentoristas, ele quis fundar uma congregação para cuidar das missões, para ir até o povo mais distante e também para estar ao lado das pessoas mais simples, mais pobres, mais abandonadas. Por isso que ele criou a Congregação dos Missionários Redentoristas. Quando São Francisco quis criar um grupo de padres e, enfim, de religiosos para fazer aquilo que estava dentro do carisma, é para cuidar exclusivamente dos pobres, assim como São Francisco foi totalmente dedicado aos pobres, à questão da vida, da dignidade humana. Então é por isso que existem os franciscanos. Mas você sabia que tem congregação com carismas muito específicos? Por exemplo, os salesianos. Eles existem para cuidar da juventude, dos adolescentes, e por isso eles têm faculdades, eles têm colégios, eles têm esses lugares onde é mais fácil ter esse contato com a juventude, enfim, os adolescentes, os jovens. Tem uma congregação
não é muito conhecida não, mas é dos camilianos. E eles são, o carisma deles, sabe o que é? Cuidar de hospitais, sim. Tem padres deles que são médicos, administradores de hospitais, enfermeiros. Lá em São Paulo tem um grande hospital, São Camilo, que é deles, dos camilianos. Olha que interessante. Tem uma congregação também que é exclusiva para cuidar de livros, né, de publicação de livros, de livrarias, que são os padres paulinos. Já viu? Aqui em Curitiba, por exemplo, tem a livraria das Paulinas e dos Paulinos, que são duas congregações com o mesmo carisma, que é editar livros e textos e folhetos de missa, essas coisas assim de publicação para ajudar o povo de Deus. Então hoje falamos sobre vida religiosa, que é essa diversidade de carismas, de congregações, de ordens religiosas, todas a serviço da igreja. E essas congregações são masculinas e femininas e estão espalhadas aí pelo mundo inteiro. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários que na próxima semana eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem e colocarem aqui nos comentários depois que você terminar de ver esse vídeo. Vamos então para o momento da bênção da água e pedindo essa bênção, nós queremos pedir também para os seus objetos de devoção e incluir nessa oração aqui todos os religiosos e religiosas que você conhece, que já fizeram parte da sua vida, da sua história. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei, ó Deus, que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que essa água benta ajude você a viver um dia abençoado também. Distribua essa água para as pessoas que você conhece, da sua família, pessoas que passarem pela sua casa. Água benta em casa é a bênção de Deus pertinho de você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Santuário do Rossio Paranaguá. E até amanhã, se Deus quiser.